pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires, estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Se você está chegando agora, nesse momento, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se inscreve aí no canal, olhe todas as aulas que nós já tivemos. Essas aulas, elas sempre acompanham um material complementar para vocês continuarem estudando, porque nós sabemos que esse momento da aula em vídeo ainda é pouco, já que a gente não tem esse momento de interação ao vivo. Então, sempre estudem com um material complementar depois das aulas, porque os textos vão estar lá na íntegra, vocês vão ter dicas também de outras coisas para fazer, vocês vão ter outras atividades e isso tudo para ajudar vocês, certo? Então, nossa temática é divisão de trabalho, seguindo um pouco a linha da nossa última aula. Então, nossos objetivos: aperfeiçoar a habilidade de produção oral, refletir sobre estruturas do discurso oral, porque nós estamos agora focando em como vocês poderiam falar sobre essas temáticas, como vocês podem ter mais repertório também, caso vocês vão fazer o self-brás, ou caso vocês tenham, sei lá, uma entrevista ou alguma coisa, tenham alguma coisa para fazer, qualquer coisa, tá? Que tenha essas temáticas. Então, vocês têm já um repertório para falar sobre isso, porque vocês já vão ter visto algum texto sobre, já vão ter lido um pouquinho mais, então vão ter também algumas dicas de como falar, vocês vão estar vendo outros textos e isso tudo para auxiliar vocês depois na hora de falar, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vê coisa, quanto mais a gente escuta, a gente consegue aprender essa língua, né, da melhor forma. Eu sempre faço isso e é também a perspectiva do curso. Então, vamos lá. Nós vamos conhecer agora uma boa parte do quadrinho que foi feito pela Emma, uma francesa, que então nós pegamos aqui do site Happiness, que é quadrinho explica por que as mulheres se sentem tão cansadas. Nós vamos ler então o que o site do Happiness ele introduziu o quadrinho e depois nós vamos lê-lo assim na íntegra até um ponto e depois vocês vão ler ele na íntegra no material complementar. Então, para ler todo o quadrinho só no material complementar ou já jogando aqui no Google essa matéria para vocês lerem. Então, já reparou como as mulheres parecem estar sempre mais cansadas do que seus companheiros? Muitas vezes é comum ouvir os homens reclamarem que elas nunca relaxam e até mesmo defini-las como controladoras. Mas será que elas gostam mesmo de assumir tantas responsabilidades? Um quadrinho criado pela quadrinista francesa Emma mostra que o problema está bem mais enraizado em nossa sociedade do que pode parecer à primeira vista. As tirinhas, publicadas originalmente em francês, foram traduzidas para o português pela equipe do Bandeira Negra, sendo que uma das estatísticas apresentadas foi adaptada para representar a realidade do Brasil, com dados retirados de pesquisas recentes realizadas pelo IBGE. Acompanhe só o raciocínio da artista e não deixe de compartilhar com os homens que você conhece para que eles reflitam sobre a realidade em suas próprias casas. Então, esse é o texto introdutório para nós lermos agora o quadrinho. Então, tem como título Era Só Pedir, e nós vemos aqui então o desenho de uma mulher vendo roupas estiradas no chão e fala: ah, não. Na época do meu primeiro emprego, fui convidada para jantar na casa de uma das minhas colegas de trabalho. Olá, oi. Lembrando sempre de olhar toda a situação, porque um quadrinho, se vocês não estão habituados a ler quadrinhos ou tirinhas, enfim, gibis, história em quadrinhos, é sempre assim, o texto, o desenho, e a gente tem que ir lendo e observando, porque o desenho ele vai estar dando sentido complementar àquilo que está escrito. Então, às vezes também pode ser que tenha só o desenho e a gente tem que ler esse desenho interpretando o que está querendo ser dito. Quando eu cheguei, ela estava tentando dar comida para seus filhos e ao mesmo tempo estava preparando o nosso jantar. Senta, querida, toma um copo de vinho, já estou indo. Tá bom. Vamos, querido, só mais um pouquinho. Depois de um tempo, a comida começou a vazar da panela. Então, ela estava fazendo comida aqui, né, falando com os filhos, ali a conversa sendo feita. Foco na conversa. Ai, meu Deus, que desastre. O que foi que você fez? Aqui nós vemos a panela, né? Como assim o que eu fiz? Eu fiz tudo, foi isso que eu fiz. Mas era só me pedir que eu teria ajudado.
Eis uma cena que deve dialogar bastante com jovens pais, e eu acho que ela diz muito sobre a organização que ocorre nesse momento de nossas vidas. Quando o homem espera de sua companheira que ela diga o que fazer, é que ele a vê como a responsável pelo trabalho doméstico, chefe do projeto, gestão da casa, é agente executor, o homem. Então tem essa comparação sendo feita. É então ela que tem que saber o que há de se fazer quando as coisas devem ser feitas. O problema é que planejar e organizar tudo já é um trabalho em tempo integral. E aqui nós temos aí de novo o quadrinho. Então, a entrega é daqui a um mês. Avisar os desenvolvedores, ver com o cliente para verificar o ponto 10 do arquivo. Ah, merda, já são 7 horas, 19 horas. Eu, no trabalho, quando fiquei encarregada de gerir os projetos, eu logo parei de participar dos eventos. Eu não conseguia mais fazer tudo. Então, quando nós pedimos para as mulheres fazerem todo esse trabalho de organização e, ao mesmo tempo, de executar uma grande parte dele, isso acaba representando 75% do trabalho total. E daí nós vemos aqui no quadrinho, você não lavou a louça, que é o que a mulher diz, e o que o homem responde, mas você não me pediu. Então, nós vemos que nesse quadrinho está sendo questionado, está sendo levado à reflexão sobre esses relacionamentos que aqui estão sendo representados como um relacionamento hétero, né, que é um homem e uma mulher, mas há outros tipos de relacionamentos, outros casais, outras formações de casais, que pode ser que aconteça também isso, e pode ser que não, mas aqui nós vemos numa sociedade que tem na sua história essa sociedade mais patriarcal, nós vemos isso acontecendo frequentemente. E a pergunta para vocês de início é: vocês entenderam o que está sendo dito aqui? Por que ela fez um quadrinho com essa temática? São coisas, então, para a gente já ir pensando. E vocês vão ler como termina esse quadrinho no material complementar, tá? Então, nós temos algumas perguntas. O que você achou do quadrinho de Emma? O que a autora quer dizer com "era só pedir"? Qual sentido você acha que está por trás dessa pergunta? Por que você acha que ela escolheu a temática de divisão do trabalho? Como funciona na sua cultura a divisão de trabalho entre casais? Você acha diferenças entre a cultura brasileira e a sua de origem? Você acha importante falar sobre divisão de trabalho? Aqui no Brasil, assim como na França, assim como em outros países, isso é bem discutido, mas em algumas sociedades não é, porque não é um assunto que seja tido como relevante. Então, o que vocês acham? Vocês acham que esse assunto daria o que falar, assim, renderia, teria bastante discussão se fosse levado para ser discutido na tua cultura de origem, no teu país, na tua cidade, na tua casa? Ou como você observa essas construções de divisões de trabalho sendo feitas? Então, para finalizar, lembre-se de procurar conversar com pessoas ao seu redor sobre a temática. Pergunte o que elas acham sobre as divisões de trabalho, se elas percebem diferenças de outros tempos para agora. Troquem ideias. Então, o objetivo dessa aula era que vocês conhecessem esse trabalho da Emma, que é um trabalho que repercutiu muito nos últimos 2 anos, saiu em 2018, se não me engano. Então, nos últimos 2 anos repercutiu muito e é um tema que ainda segue discussão, e eu convido vocês agora a falarem sobre isso, a discutirem. E lembrem, se vocês forem prestar, por exemplo, o CELPE-BRAS, forem fazer a prova do CELPE-BRAS e tem a temática de divisão de trabalho, como vocês reagiriam ao tema, como vocês falariam sobre o assunto, o que vocês contribuiriam? Compartilhem aqui para a gente saber e vamos trocando essas ideias. E também vamos para o material complementar, que tem mais assunto e mais coisas para vocês fazerem, certo? Então, bons estudos, até mais!